E sobre a volta às aulas no ensino infantil e a prevenção à Covid-19, eu vou conversar agora por videochamada com a médica Heloísa Lacerda, que é infectologista. Doutora Heloísa, boa tarde, muito obrigado, viu, pela cortesia em nos atender. Boa tarde, obrigada também pela atenção. Doutor, o ensino infantil geralmente é composto por crianças entre 3 e 5 anos de idade, geralmente nessa etapa aí. A partir de que idade se deve usar máscara ou essas crianças nessa fase, principalmente as mais novas, de 3 anos, não deveriam nem ir para a escola? Qual a sua opinião? Veja, então, em relação à segurança, as crianças a partir dos 2 anos de idade, elas podem utilizar a máscara. As menores teriam risco. Bem, em relação à idade e à escola, existe uma questão importante, que é a questão educacional, emocional, não é? Então, isso tem que ser levado em conta. E também temos que levar em conta que as crianças menores são as que menos se infectam, as menores, eu digo 3 anos, 4 anos, são as que menos se infectam e menos transmitem a doença, menos adoecem. Então, assim, elas, na verdade, são um grupo de risco por conta do comportamento, da dificuldade em realmente convencê-las a usar máscara, a não trocar objetos, não é? Então, se achava que, como as outras gripes, as crianças teriam um papel muito importante na transmissão da doença, do Covid. Mas, até hoje, isso não ficou comprovado. Né? Então, vamos ver que são experiências complexas, né? Mas a gente vai ter que desafiar para entender o que acontece. Muito bem, principalmente, doutora, com o risco das crianças, como a senhora destacou, nessa fase de vida, não são grupos de risco pela infecção, mas de levar a doença para casa, para as pessoas mais velhas da família, não é? Veja, sim e não. Sim, porque tem mais uma pessoa circulando, mais uma pessoa se expondo. Mas existe um trabalho americano muito interessante em que eles foram avaliar se os cuidadores de crianças abaixo de 6 anos, eles adoeciam mais do que adultos que faziam outras atividades. E eles não encontraram diferença entre esses adultos, cuidadores de criança, e eles viram que eles adoeciam igual a outros adultos da comunidade. Então, essa questão da transmissão, de as crianças serem os vetores, se achava que seria, como eu falei, parecido com a gripe, com as outras viroses, em que elas são realmente os vetores. Nesse momento, eu diria que a gente tem dúvidas sobre essa hipótese, essa possibilidade. Mas, claro, que mais gente circulando vai se expor mais. Mas não necessariamente que as crianças serão os vetores dessas viroses de uma forma muito mais intensa do que os adultos, por exemplo. Muito bem. Doutora, a partir dos 2 anos de idade, as crianças devem utilizar a máscara. E que tipos de cuidados maiores devem ser tomados com as crianças em relação ao uso da máscara, manuseio, troca inclusive da máscara e a orientação nas escolas por parte dos orientadores? Veja, acho que é um desafio, né? É um desafio até de uso da máscara, aguardar sua máscara no local correto, como trocar a máscara, pegando por trás, ao invés de pegar pela frente, não é? Também de lavar bem as mãozinhas, né, com frequência, de não ficar trocando objetos com outras crianças que põem na boca. São desafios bem importantes. Mas eu acredito que seja possível, até porque o nosso amadurecimento, né, assim, nós também estamos aprendendo, nós também temos que mudar hábitos, e acho que é possível com crianças pequenas tentar incutir isso até de uma maneira lúdica, como tarefa da escola, né, um aprendizado a mais. A Alemanha deu um exemplo nesse sentido, né? A Alemanha fechou muitas atividades por um tempo, mas permaneceu com as escolas abertas. Então, claro que eles estão com outros riscos também, abriram turismo, abriram outras atividades e eles estão vendo a doença aumentar. Mas não se acha que o fator para isso seja o fato de as crianças terem permanecido na escola.
Doutora, eu queria perguntar à senhora em relação, qual orientação a senhora como infectologista e pesquisadora daria para os responsáveis no ambiente escolar em relação ao compartilhamento de material escolar, principalmente os de uso coletivo, né? A senhora falou agora há pouco do cuidado com a higienização das mãos. Muitas escolas anunciaram reforço no esquema de higiene, com mais pias, com álcool em gel, com dispositivos para álcool em gel, mas em relação ao compartilhamento de material, a gente tem, principalmente na educação infantil, o uso compartilhado de papel, de lápis de cor, né? E o que é que a senhora orienta nesse momento para a educação infantil? Veja, nós estamos mudando muitas coisas, muitas coisas. Então, a princípio, esse compartilhamento é melhor que ele não ocorra, que cada criança, mesmo que utilize menos, utilize o que é seu, o seu material, e que ela consiga identificar um espaço que seja o espaço dela e das coisas dela, né? Então, assim, isso também vale para a gente, né? Para nós. Como nós lidamos com várias atividades, a gente tem modificado absurdamente a nossa vida, né? Então, as crianças também terão que fazer isso e elas, certamente, orientada pelos professores e orientadores, também vão ter que respeitar alguns espaços e evitar o compartilhamento, tá? Isso é uma coisa importante, até porque elas põem na boca, elas têm um contato ainda mais íntimo com os objetos do que nós, né? Então, realmente é um desafio, mas os desafios estão aí nessa vida e esse ano tem sido um ano desafiador. Eu mesmo sou professora universitária, todas as aulas tiveram que ser refeitas, as atividades, as discussões, a maioria das atividades são online, nós também não estamos habituados com isso, né? Isso também é um desafio. Então, eu acho que as crianças pequenas também vão ter que passar um pouco por isso e evitar esse compartilhamento. Muito bem. Doutora, a senhora falou ainda há pouco que a gente está aprendendo, né, nesses últimos meses, de como devem acontecer as relações sociais, principalmente, como é que a gente deve demonstrar afeto. Eu destaco também, aproveitando a sua fala, mas uma euforia muito grande de crianças, porque estavam interagindo com os colegas de turma à distância, online e agora de forma presencial. A gente mostrou numa reportagem que até a mãe de uma criança ficou emocionada ao ver a filha voltando para o ambiente escolar e o reencontro com crianças. Como é que os pais devem conversar com os filhos sobre a prevenção à Covid-19, principalmente porque muitos coleguinhas querem dar um abraço um no outro? Isso é muito importante que os pais também, eles não entrem nessa euforia, né? Assim, todos estão um pouco eufóricos e estão com uma atitude assim que não condiz exatamente com o momento, tá? Então a gente mesmo tem que fazer uma autocrítica, uma autoanálise, mas é importante que os pais digam, olha, para que se mantenha esse contato, você não pode adoecer, você tem que estar no seu espaço nesse momento e criar brincadeiras e atividades que possam estar mais distantes, né? Eu sei que é fácil falar, não é fácil fazer, mas a gente tem percebido, nós estamos convivendo com o problema, nós não nos livramos desse problema, ele não está assim imediatamente para ser excluído da nossa vida. Então nós temos que conviver com ele da melhor maneira possível. Uma outra coisa importante, o alerta para os pais, é assim, se seu filho adoecer, não leve para o colégio, porque ele também é responsável pela contaminação das outras crianças. Então, se ele adoecer, se tiver um risco, ficar em casa, fazer exames, etc., evitar que isso se propague, procurar as testagens, que graças a Deus agora estão bem mais disponíveis, estão funcionando, né? Em nível de saúde pública, você marca e vai no local para ser colhido o teste. Isso é um grande avanço. É um avanço que a gente tem que aproveitar, né? Então, veja, o teste de PCR era um teste que no passado a gente pagava muito caro por ele e hoje em dia, eu digo qualquer PCR, qualquer agente infeccioso. E agora a gente tem disponível, né, na assistência pública, privada. Então, havendo suspeita da doença, faz o exame. Havendo a doença, isola a criança dentro do possível, isola o adulto. Isso faz uma diferença enorme e isso vai possibilitar que a gente conviva, não é? Por exemplo, os jogadores de futebol
tem o vírus, fica isolado, fica na sua quarentena, vai passar, etc. Vamos cuidar, senão a gente vai impedir que as atividades do dia a dia ocorram, né? Porque a gente vai acabar entrando no lockdown. Então, isso é importante. E as crianças, parece simples, vamos deixar as crianças em casa. Mas não é simples, as crianças estão desenvolvendo distúrbios de comportamento, distúrbios emocionais, elas têm sofrido muito, dificuldade no crescimento, né, na parte física também. Então, assim, as crianças precisam ter o seu espaço nessas atividades, mas, infelizmente, esse espaço ele vai ter que ser bem trabalhado, né, para que a gente consiga que elas permaneçam nessas atividades. Muito bem. Doutor, em relação a testagens nas crianças, qual é o tipo de teste ideal para crianças, principalmente até 5, 6 anos de idade? O teste do cotonete, o teste rápido da furadinha do dedo? Qual é o teste ideal para crianças nessa fase? Bem, veja, o teste para a identificação do vírus, ele sempre é o teste que se capta no nariz, tá? Nem sempre é muito fácil, né? É um teste um pouco agressivo, a criança pode ficar mais agitada. O teste de anticorpos, ele é mais simples, tá? Do sangue, só que, em geral, a positividade dele é mais tardia, né? Numa fase de alguns dias depois. Então, assim, a gente tem essa dificuldade do atraso do diagnóstico quando a gente usa o sangue, tá? Porque os anticorpos demoram para aparecer. Então, a princípio, é o isolamento viral, mas temos que respeitar também essa questão da faixa etária, né? E do tipo de exame que vai ser feito, tá? Muito bem. Doutora Heloísa Lacerda, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e pelos esclarecimentos aos telespectadores aqui da TV Tribuna, viu? Boa tarde, saúde para a senhora e até uma próxima. Para todos nós. Obrigada. Tchau.